As testemunhas de Jeová e a recusa em tratamentos envolvendo transfusão de sangue. Vamos ler este comentário. Sobre chances do sangue estar contaminado, mas a enfermeira me disse que era quase impossível. Mas acho que se não fosse minha filha, não teria tomado e pagado para ver. Bom, eu vou dizer para você que essa informação ela está um tanto incorreta. Você já ouviu falar em janela imunológica? Vou explicar para você. A janela imunológica ela é nada mais, nada menos que um período entre a infecção e o início da formação de anticorpos específicos contra o agente causador. É o tempo em que o organismo infectado leva para produzir anticorpos que possam ser detectados através de exames em que um doador contaminado por um determinado vírus pode transmitir a doença através do seu sangue. Ela é responsável por resultados falsos negativos, uma vez que, mesmo que a pessoa esteja infectada, notem, ainda não houve tempo para o organismo produzir os anticorpos contra o vírus ou bactéria contaminante. A duração exata do período de janela imunológica varia de acordo com o indivíduo e a patologia. Não existem exames que detectem imediatamente a contaminação. Por isso, numa transfusão de sangue, há sempre o risco residual de transmissão de alguma doença. Nos hemocentros são feitos uma série de testes, porém, lá, se você não for honesto na entrevista para ser um doador de sangue, não há como detectar doenças presentes no seu sangue. Embora eles estejam tentando realizar testes cada vez mais eficazes, de qualquer forma, independente de classe social, não há nenhuma garantia de segurança em se tratando de transfusão de sangue. Portanto, se você acredita na honestidade do ser humano e gosta de correr riscos, então você está apto a aceitar uma transfusão de sangue. É tanto que se uma pessoa ela receber doação de sangue, ela tem que esperar um ano se ela quiser doar. Por quê? Porque ela pode sim ter recebido um sangue infectado por um outro doador que estava aí nesse período da janela imunológica. Quando ele foi fazer um exame para doar sangue, o exame dele não detectou e para não tentar, né, amenizar essa contaminação em massa, eles fazem isso. Não é à toa que a justiça ela está obrigando os hospitais a implementar métodos, protocolos que limitem as transfusões de sangue. O conceito ele é chamado de PBM. Eu vou ler aqui um pouquinho para você entender o que é. Ele foi aprovado em 2010 pela Assembleia Mundial da Saúde por meio da resolução WHA 63.12 e foi foco do Fórum Global para a Segurança do Sangue promovido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2011. Em 2011, foi recomendado como padrão de atendimento pela Comissão Europeia e em 2019 tornou-se o padrão de manejo dos pacientes em todos os hospitais da Austrália. 2 anos depois, a OMS emitiu um Policy Brief, resumo da política, alertando todos os países membros quanto à necessidade, notem, urgente, de implementação do PBM e ainda informou a respeito da elaboração de um guia de orientação mundial com diretrizes voltadas à prática do conceito para os hospitais de todo o mundo. Isso já está em andamento no Brasil, tá bom? Por exemplo, no dia 26/6 foi realizada uma reunião no Rio de Janeiro, onde foram reunidos hospitais, teve representantes da OMS para falar desse assunto em específico. Implementar métodos de manejo, inclusive, isso vai ter que ir formulado por prontuário. Quando o paciente ele for assinar, ele ter a opção da recusa ao tratamento envolvendo sangue. Também em São Paulo foi realizado um simpósio internacional que diversos profissionais foram convidados. Eu vou deixar aqui falando sobre a janela imunológica, a fonte. Vou deixar a fonte desse relatório, tá? Referente à OMS e falando do PBM. E vou deixar também o simpósio internacional, o roteiro do simpósio internacional, que foi discutido também esse assunto lá em São Paulo.